Olá, turminha do quarto e quinto ano. Olha a professora Marcele mais uma vez. Sou a professora Marcele Salles. Estou aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez, geografia. E aí, vamos lá passear pela geografia? E hoje, sobre comércio. Olha lá, gente. Um assunto muito bom que a gente agora vai conhecer mais um pouquinho sobre esse tema. Comércio, turmas quarto e quinto ano, aula 3. Vocês já se perguntaram qual é a origem do comércio? Você sabe qual é o significado da palavra comércio? Quando surgiu essa ideia de comercializar? E será que todas as pessoas têm o mesmo modo de comercializar? Então, nesse momento, a gente vai discutir um pouco sobre o que é o comércio, de onde vem o comércio, toda a sua história, quais são os tipos de comércio que nós temos no Brasil e no mundo. E aí, passear por esse assunto tão gostoso que a gente vai ver agora, tá bom? Comércio. Quando pensamos em comércio, o que é que a gente pensa? Vou colocar para vocês agora algumas palavrinhas que nos remete a essa palavra comércio. Vamos lá. Quando a gente pensa em comércio, a gente pensa em troca, a gente pensa em compra, a gente pensa em venda e a gente pensa em mercadoria. Ok? Essas 4 palavras sintetizam o comércio. Estão todas envolvidas no comércio. E aí a gente vai passear agora sobre a origem do comércio. Como é que começou no mundo essa história do comércio? Então, o comércio marca a história da humanidade. No passado, grupos humanos tinham uma economia de subsistência. Lembram quando a gente falou em agricultura? Que aí vimos essa questão da subsistência, que é o quê? Eles produziam e consumiam exatamente para eles mesmos. O consumo era exclusivamente o que eles produziam, ok? Então, há 6.000 anos atrás, estão vendo aqui, ó, um homem conversando com outro, um segurando uns produtos e o outro tipo de produto. E aí, essa questão da troca. Um pastor lá de ovelhas criava suas ovelhinhas e a mulher plantava tomates, frutas, verduras. E aí o homem, ele precisava do outro alimento para sobreviver. Então, o que eles faziam? Eles faziam essa troca. Eu dava o meu produto na agricultura, as verduras, frutas, legumes, e trocava pelos animais. E existia essa questão da troca entre os produtos. E aí, para a gente entender mais um pouquinho, eu trouxe esse gráfico aqui para vocês, essa imagem. Lembra da ovelhinha lá que o rapaz estava segurando? Ele trocava pelas sementes que a mulher produzia, os alimentos, e aí em troca ele recebia, trocava as ovelhinhas pelos alimentos. E aí temos esse termo, escambo, que é nada mais é que a troca desses produtos. Então isso acontecia lá atrás. E aí, ó, mais uma imagem para vocês dessa troca, onde o comércio ele era mais fácil e mais dinâmico. Era uma questão de conversa, de troca. Ó, eu tenho esse meu produto, você tem esse seu produto, então vamos fazer essa troca. E aí todo mundo se dava bem. E aí, ó, dentro dessas mãos estão essas sementes, que era a moeda de troca naquele tempo. Não existia dinheiro, não existia moeda. Então, esses eram os produtos que eram trocados, que movimentavam a economia daquele momento, daquela época. E aí, esses são os 3 produtos que eram mais valorizados naquela época, que eram as sementes, os grãos dos alimentos que eram produzidos na agricultura, as conchas e o sal. Olha, gente, eu vou trazer para vocês uma questão sobre o sal. O sal, ele era um alimento muito valioso naquela época. Uma curiosidade para vocês. No tempo romano, os soldados eles eram premiados com sal.
E aí vem, ó, a palavra salário. Porque o sal, ele era um produto muito valioso naquela época, que era a moeda de troca daquela época. Então, o sal era dado aos soldados romanos como pagamento. Perceberam a importância do sal? E aí, ó, sal, salário. Daí que vem a palavra salário. Já ouviram falar nisso? Interessante, né? Muito legal. E aí eu trouxe para vocês também a origem do comércio lá na civilização egípcia. Observem nesse desenho, ó, os homens levando seus alimentos, seus animais, e aí trocando, já vendo essa relação de troca de produtos também na civilização egípcia. Com o passar do tempo, aumentou a complexidade nas barganhas. O que eram as barganhas? Eram essas trocas. Barganhar alguma coisa entre diferentes mercadorias, e ficava cada vez mais difícil mensurar, quantificar aqueles produtos e quanto valia cada item. Ora, se eu tinha 10 animaizinhos, só que aí com o tempo foi aumentando a criação, eu já estava com milhares de animais. E aí, para mensurar aqueles animais, aqueles produtos, estava cada vez mais difícil. Então, eu precisava dar um valor àqueles produtos. E aí vem essa pergunta. Imagine você mensurar quanto vale 1 quilo de carne ou 2 litros de leite naquela época. Então, houve a necessidade de ter um valor para aqueles produtos pela quantidade excedente que estava acontecendo. E aí eu trouxe para vocês a carne e o leite. Percebam também que as feiras, elas começam a aparecer também nesse momento. Por quê? Aquilo que era para minha subsistência, aqueles alimentos que vinham para minha subsistência, que eu produzia e me alimentava, a produção estava aumentando e eu precisava levar para fazer a troca em outros locais, o escambo, lembram do termo que eu trouxe para vocês? E aí as feiras começaram a existir também, para fazer essa troca entre esses produtos. E aí, gente, a humanidade teve a necessidade de ter uma moeda para quantificar esses produtos. Estava muita produção, então eu precisava da moeda. Então, os sumérios, que eram os primeiros povos, eles já trabalhavam com a prata, com o bronze, com o ouro. E aí, ó, surgiram as primeiras moedas. E eu trouxe para vocês da National Geographic, que diz o seguinte, as primeiras moedas da história, né? As primeiras moedas da história apareceram há cerca de 2.700 anos. Foram cunhadas no próspero reino de Lídia, na Ásia Menor, com uma liga de ouro e prata, clamada Electro, e com apoio do Estado. E Fernando Lopes foi quem escreveu essa citação. E antes da invenção da moeda, já há 1000 anos que os metais preciosos eram usados como pré-moeda no Próximo Oriente. Na Mesopotâmia, usava-se prata. Antes de aparecer, percebam? Nessa imagem aqui, antes dessas primeiras moedas aparecerem, já tinha comercialização da prata, tá? Na Mesopotâmia. E aí eles foram se aperfeiçoando e aí, ó, chegaram nessas moedas. Vejam bem direitinho aí, ó, o modelo que elas tinham, que não é igual ao que temos hoje, né? Mas aí já foi uma grande evolução para aquela época. E agora vamos falar, passeamos pela história do comércio. Agora já sabemos como é que começou tudo. E agora vamos falar sobre o comércio atualmente, tá? O comércio, ela é a atividade que movimenta diferentes produtos com uma finalidade lucrativa, através da troca, da venda ou da compra de mercadorias. Vamos ver agora quais são os tipos de comércio. Nós temos o comércio atacadista, varejista, o comércio independente, o comércio exterior, o e-commerce e comércio eletrônico. E aí nós vamos conversar
rapidamente sobre cada tipo de comércio que existe atualmente no Brasil e no mundo, tá? Vamos começar falando sobre o comércio atacadista. Essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, ela é bem familiar, né? Quando a gente vai aí em alguns lugares, a gente vê essa imagem aí. Ela refere-se ao comércio atacadista, que é vendendo o mesmo produto em grandes quantidades. Nesse caso, o comerciante reduz o preço das mercadorias como forma de premiar o comprador em razão do tamanho da venda. Ora, eu não vou comprar apenas um quilo de arroz, mas se eu comprar uma tonelada, sei lá, vários quilos, vários pacotes, aí vai facilitar para o comprador fazer a sua revenda. Então, o preço vai ser reduzido quando você compra em grande quantidade. E aí, ó, mais uma característica do comércio atacadista, que é o comércio atacadista é uma das principais categorias do comércio interno. Nessa forma de comércio, destina-se à venda de seus produtos a pessoas jurídicas, ou seja, que tenham CNPJ, como as instituições, empresas, restaurantes e os demais lojistas que trabalham no varejo. Falamos sobre o atacadista, agora vamos falar sobre o varejista. Olha essa imagem. Uma loja, a mulher comprando roupas. E aí, nesse tipo de comércio, são vendidos produtos em pequenas quantidades e, portanto, sem a diminuição do preço. Quando eu falo no atacadista que você compra em grande quantidade, o valor reduz, porque você é um grande vendedor, você vai repassar para a população esse produto, então o custo da mercadoria ele reduz. Mas aqui, ó, como é em pequena quantidade, não tem a diminuição desse preço. Vamos fazer um exemplo agora de atacado e varejo para vocês entenderem tudo isso que eu falei até agora. Um determinado mercado varejista comprou 500 canetas numa loja de atacado por 50 centavos cada caneta. Luísa precisa apenas de 2. Portanto, vai ao mercado e paga R$1 por cada. Como a garota só precisava de 2 canetas, ela recorre ao comércio varejista, pois no atacado só teria a hipótese de adquirir um pacote com 500 canetas. Perceberam a diferença? Ela não precisava de 500, só precisava de 2. Então, ela foi para o mercado comprar apenas aquelas 2 que ela precisava. Perceberam a diferença? Então, podemos passar, né? Vamos lá. E aqui é essa diferença que eu trouxe para vocês, de atacado e varejo. O que é atacado? Nós temos que atacadista é uma modalidade de comercialização de produtos em grande escala. O objetivo de revender produtos, volume de compra alto, venda de produtos em grande quantidade, público-alvo, empresas ou revendedores, pessoa jurídica, preço mais baixo e o exemplo são de distribuidoras e depósitos. Já no varejo, é uma modalidade de comercialização de produtos em pequena escala, vender produtos ao consumidor final, volume de compra baixo, pouca quantidade dos produtos, consumidor em geral, o preço é um pouquinho mais alto, né? E o exemplo, algumas lojas e mercadinhos que a gente compra no dia a dia. Agora que a gente já viu a diferença de atacado e varejo, vamos agora entender o que é esse comércio independente. E aí, os comércios independentes são muito comuns nos centros urbanos, principalmente nas periferias. Esse tipo de comércio faz parte de diversos segmentos, desde restaurantes, lojas de roupas, sapatarias, mercadinhos de bairro e também camelôs e ambulantes. Eu trouxe aqui nas imagens. Essa é uma forma de comércio também conhecida como comércio familiar. É constituída por empresas de pequeno porte que contam com um pequeno número de trabalhadores, a grande maioria das vezes integrantes da própria família.
Entenderam o que é esse comércio independente, né? Então, agora passamos para o comércio exterior, que é a prática do comércio exterior, nada mais é que é a venda ou troca de serviços ou produtos entre empresas e governos de diversos países. E aí entramos na importação e exportação, que a gente vai ver agora. Por exemplo, o Brasil importa diversos produtos como petróleo e óleos combustíveis, adubos e fertilizantes, ferro, peças de veículos e muito mais. E quando se fala em exportação, o Brasil é uma potência em soja, celulose, milho, carne de frango, entre outras. Quando falamos aqui em agricultura, pecuária, vocês lembram que a gente falou sobre essa questão do Brasil ser uma potência mundial? Então aí só se comprova, né? E aí quando falamos em exportação, é a saída temporária ou definitiva de produtos, bens e serviços nacionais para outros países. Em linhas gerais, é quando as empresas instaladas dentro do país vendem seus produtos, bens e serviços no mercado exterior. E aí eu trouxe alguns dados, rapidamente, que as exportações brasileiras crescem 36% no primeiro semestre de 2021, batendo o recorde de 136,42 bilhões. Elas responderam positivamente, contribuindo para a recuperação da economia, onde 65% das exportações concentram-se em 5 principais parceiros comerciais: China, União Europeia, Estados Unidos, Mercosul e Japão. Dá um print depois nessa tela para você dar uma pesquisada maior sobre esse assunto, que é muito interessante. E aí vocês vão perceber a potência que é o nosso país em exportação. E agora vamos para a importação. O que é isso? Ela refere-se à compra ou recebimento de produtos, bens ou serviços por países. É, portanto, a entrada de mercadorias ou serviços estrangeiros em território nacional. E aí eu trouxe para vocês quais são as vantagens e desvantagens das exportações e das importações. Lembrando que essa aula, além do canal 22, ela está lá no canal do YouTube, no TV Escola. Depois você, com calma, dá uma olhada lá no canal e revisa todas essas vantagens e desvantagens da importação e exportação, ok? E aí, temos mais umas... Vou falar rapidamente só uma vantagem e desvantagem, que a vantagem da exportação é o aumento da produtividade do país exportador, e as desvantagens pode haver um maior tempo de retorno financeiro, mas aí você tem um retorno que vai chegar, né? Lembrando mais uma vez, canal do YouTube, Escola na TV Abreu e Lima, você vai olhar novamente essas vantagens e desvantagens das exportações e importações, e aí você vai ter um conhecimento maior sobre esses tipos de comércio. E aí, entramos em e-commerce e comércio eletrônico. O que é isso, professora? Vocês já conhecem, né? Que o e-commerce nada mais é que a venda de produtos ou serviços em sites e lojas online. Esse modelo de negócio surgiu em 94 nos Estados Unidos e no Brasil, os primeiros e-commerce começaram no início dos anos 2000 e seguem crescendo absurdamente. É o comércio online, cresce cada vez mais, tá? E aí eu trouxe um desafio para vocês. Vocês vão dar um print nessa tela. Vocês que estão no canal 22 assistindo, professora, não vai dar tempo, pega logo o celular, corre, tira a foto. E aí depois também não deu tempo. Vou lá no canal do YouTube, Escola na TV Abreu e Lima, e vou revisar esse assunto. Você vai ver essa questão que vai estar lá na aula, você vai responder no seu caderno e vai apresentar para a professora, ok? E aí, ó, você vai ver, considere as afirmações e escreva V para verdadeiro e F para falso. Na primeira tem, o sistema de troca surgiu há mais de 9.000 anos? O sistema de troca surgiu depois do aperfeiçoamento das técnicas agrícolas?
A produção de alimentos caiu depois que os grupos começaram a estabelecer valores nos alimentos ou os grupos familiares utilizavam as próprias mercadorias como moedas. E aí você vai ver qual a resposta, marcar V ou F e apresentar para a sua professora. Um beijo e até a próxima!